Romanos 15 é um dos capítulos mais negligenciados das cartas de Paulo, mas nele encontramos verdades que desafiam a igreja em todas as épocas. Paulo fala sobre suportar os fracos, viver em unidade, glorificar a Deus juntos e viver como testemunhas do Evangelho entre as nações. Em uma geração marcada pela divisão, pelo egoísmo e pelo espírito de contenda, esta passagem nos confronta com a essência esquecida da fé cristã, a vida em comunhão, sustentada pela esperança que só o Espírito de Deus concede. Primeiro, precisamos de clareza. A vida cristã não é jornada solitária. O apóstolo declara que os fortes devem levar as cargas dos fracos e que cada um deve agradar ao próximo para o seu bem, para a edificação. Aqui está o Evangelho aplicado ao cotidiano. Não vivemos para nós mesmos, mas para o Senhor e para os irmãos. Em contraste, vivemos dias em que cada um busca o que é seu. O orgulho fragmenta, a vaidade divide, a autossuficiência afasta. A igreja, que deveria ser testemunho da unidade do Espírito, muitas vezes se torna palco de disputas e vaidades pessoais. A verdade ignorada é que a comunhão cristã só floresce quando morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo. O choque é inevitável. Cristo não agradou a si mesmo. O Senhor da glória se fez servo. Aquele que tinha todo o direito abriu mão de tudo por amor aos homens. Como podemos, então, viver centrados em nosso prazer, se o próprio Filho de Deus não viveu para si? A promessa é gloriosa. Paulo declara que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz em nossa fé, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. O mundo busca esperança em soluções passageiras, mas a igreja possui a fonte eterna, e essa esperança é testemunho para os povos. E o convite é claro: precisamos redescobrir em Romanos 15 a verdade ignorada do Evangelho. Fomos chamados à unidade, ao serviço e à esperança que não falha. Só assim a igreja glorificará a Deus como um só corpo, e o mundo verá Cristo em nós. Romanos 15 começa com uma convocação que expõe a essência do discipulado cristão. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Essa é uma verdade que nossa geração prefere ignorar, pois vivemos em um tempo em que todos buscam seus próprios direitos, suas próprias vontades e sua própria satisfação. Mas o Evangelho nos chama ao oposto, abrir mão de nós mesmos para servir ao próximo. Paulo sabia que a comunidade cristã não era composta apenas por crentes maduros e firmes, mas também por irmãos frágeis, vacilantes e ainda em processo de crescimento. A força dos mais experientes não deveria ser usada para criticar ou desprezar os mais fracos, mas para sustentá-los, guiá-los e edificá-los. A maturidade cristã se revela não em dominar os outros, mas em suportá-los com paciência e amor. Spurgeon dizia: o verdadeiro forte não é aquele que se impõe, mas aquele que se curva. Não é o que se serve dos fracos, mas o que se torna servo deles. A força espiritual se mede pela capacidade de carregar, não de esmagar. Essa é uma verdade ignorada pela igreja moderna. Muitos se orgulham de sua maturidade para condenar os que ainda tropeçam. Outros se refugiam em uma espiritualidade individualista, indiferente às necessidades dos irmãos. Mas Paulo deixa claro: não fomos chamados a agradar a nós mesmos, mas a edificar o próximo. O forte que vive para si nega a essência da força cristã. O exemplo supremo é Cristo. Paulo escreve: porque também Cristo não agradou a si mesmo. O Senhor da glória poderia ter permanecido no céu, mas humilhou-se até a cruz. Ele, que era forte, carregou nossas fraquezas. Ele, que era puro, tomou sobre si nossos pecados. Ele, que era rico, fez-se pobre por nós. O caminho do Mestre é a rota do serviço sacrificial, e todo discípulo é chamado a andar nela. Spurgeon pregava: se o Filho de Deus não buscou agradar a si mesmo,
Como ousamos nós, pobres servos, viver centrados em nós? A glória do cristão está em imitar o Cristo que serviu até a morte. Levar as cargas dos fracos não significa aprovar o pecado, mas sustentar o pecador em sua luta contra ele. É ser suporte, não pedra de tropeço. É estender a mão, não apontar o dedo. É caminhar junto, não isolar. O cristão maduro entende que sua força é para a edificação do corpo, não para a exaltação pessoal. Essa verdade confronta nossa cultura de conveniência. O mundo ensina a cortar laços com quem nos pesa, a abandonar quem atrasa nosso ritmo, a desprezar quem não consegue acompanhar. Mas Cristo nos chama a carregar. A fé não é corrida individual, mas peregrinação coletiva. O céu não se alcança sozinho, mas como povo redimido. Spurgeon advertia: um homem pode até ir rápido sozinho, mas só chegará longe se for com seus irmãos. O cristianismo que despreza o fraco não é cristianismo, mas orgulho disfarçado. O desafio é grande. Suportar exige paciência, renúncia e amor. Exige abrir mão de nossas vontades por causa do outro. Mas é exatamente aí que se revela a cruz em nós. O forte que não carrega o fraco é apenas forte de si mesmo, não forte em Cristo. Portanto, Romanos 15 nos chama a olhar para os que caminham ao nosso lado. Quem são os fracos que Deus colocou em sua vida? Quem precisa ser sustentado pela sua oração, pelo seu exemplo, pela sua paciência? E maturidade cristã não se mede pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você serve. Spurgeon concluiu: a vida cristã não é para ser vivida agradando a nós mesmos, mas ao próximo para o bem dele. O cristão forte não é pedestal, é suporte. Não é pedra que pesa, é ombro que carrega. Essa é a verdade ignorada. A força foi nos dada para servir e não para dominar. Cristo não agradou a si mesmo, mas a nós. Assim também, a igreja é chamada a viver carregando as cargas uns dos outros, até que todos cheguemos juntos à glória. Paulo continua em Romanos 15, afirmando que cada um deve agradar ao próximo para o seu bem, visando a edificação. Aqui está uma verdade que a igreja do nosso tempo esqueceu. A vida cristã não tem como foco o eu, mas o nós. Não vivemos para satisfazer nossos desejos, mas para edificar o próximo na fé. Essa edificação é mais do que encorajamento superficial. É construção espiritual. O verbo usado por Paulo aponta para levantar uma estrutura sólida, algo que exige trabalho, tempo e dedicação. A vida cristã, portanto, não é apenas sobre receber, mas sobre contribuir para que os outros cresçam em Cristo. Spurgeon dizia: se a sua religião termina em você, ela terminou cedo demais. O evangelho que não constrói o próximo não é o evangelho de Cristo, mas egoísmo disfarçado. Edificar o próximo significa investir na fé do irmão. Isso pode ocorrer de diversas formas: pela oração intercessória, pelo ensino da palavra, pelo exemplo de vida, pela correção amorosa, pelo consolo em tempos de dor. Cada cristão é chamado a ser instrumento de crescimento espiritual na vida dos outros. Não é tarefa apenas de pastores ou líderes, mas de todo o corpo de Cristo. O contraste com o espírito da época é evidente. Vivemos em uma cultura marcada pelo individualismo, onde cada um busca sua realização pessoal. Até mesmo dentro das igrejas, muitos procuram apenas o que agrada, o que satisfaz, o que serve para seu próprio bem-estar. Mas Paulo aponta para outra direção: viver para edificar o próximo. Essa é uma verdade ignorada, porque exige sacrifício. Edificar custa. É mais fácil criticar do que construir, mais simples condenar do que apoiar, mais rápido desistir do que perseverar ao lado de alguém. Mas o chamado é para carregar tijolos, não para derrubar paredes. Spurgeon pregava: Deus não lhe deu graça apenas para a sua salvação, mas também para a edificação dos outros. O cristão é como uma vela. Só cumpre sua missão quando ilumina a escuridão ao redor. Uma fé que não ilumina o próximo é fé apagada. Cristo, mais uma vez, é o exemplo supremo. Ele não viveu para agradar a si mesmo,
mas para salvar os homens. Seus dias foram gastos com os cansados, enfermos, pecadores e aflitos. Suas palavras foram sementes que edificaram fé, consolo e esperança. Sua cruz foi a pedra fundamental sobre a qual toda a igreja foi erguida. Se o Filho de Deus não viveu para si, como podemos nós viver centrados em nós mesmos? A edificação mútua é também o caminho da unidade. Quando cada crente vive para construir o outro, a igreja se fortalece como edifício de Deus, mas quando cada um busca apenas a si, a casa se divide e enfraquece. Spurgeon advertia: uma igreja que não edifica uns aos outros é como um corpo que luta contra si mesmo. Não pode prosperar, pois está dividido. Mas quando cada membro vive para o bem do outro, então Cristo é visto em sua glória. Isso nos leva a uma aplicação prática. Como estamos usando nossos dons, tempo e recursos? Paulo nos lembra que cada dom do Espírito é dado para a edificação do corpo. Se não servimos ao próximo, estamos enterrando os talentos que Deus nos confiou. Edificar é viver de modo que os irmãos sejam fortalecidos na fé. É carregar o fraco, encorajar o desanimado, ensinar o ignorante, amar o difícil, corrigir o desviado e consolar o aflito. Essa é a missão da igreja. Não apenas anunciar Cristo ao mundo, mas também formar Cristo em cada crente. Spurgeon concluiu: o céu não é lugar de solitários, mas de comunhão perfeita. Portanto, Deus nos treina na terra para viver em comunidade. Edificar o próximo não é opção, é evidência de que pertencemos ao corpo de Cristo. Assim, Romanos 15 nos confronta. Nossa vida tem sido instrumento de edificação ou de destruição. Temos vivido para agradar a nós mesmos ou para fortalecer o próximo? A verdade ignorada é que ser igreja é viver como pedras vivas, edificando uns aos outros até que toda a casa espiritual esteja pronta para a glória eterna. Em Romanos 15, Paulo afirma: tudo quanto foi escrito no passado para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aqui está uma das declarações mais poderosas sobre o papel da palavra de Deus na vida do crente. Vivemos dias em que muitos buscam esperança em filosofias humanas, em autoajuda, em discursos motivacionais ou em promessas políticas. Mas Paulo nos lembra que a verdadeira esperança não nasce do mundo, mas da palavra eterna de Deus. A Escritura não é apenas um livro antigo, mas fonte viva que instrui, consola, fortalece e enche de esperança aqueles que nela meditam. Spurgeon dizia: uma Bíblia que está sempre fechada é como um poço tapado em meio ao deserto. A água está lá, mas o sedento morrerá de sede se não abrir a tampa. Assim é o crente que não se alimenta da palavra, perece espiritualmente ao lado da fonte de vida. A Escritura nos dá esperança porque nos mostra a fidelidade de Deus no passado. Cada promessa cumprida, cada profecia realizada, cada livramento concedido é testemunho de que o Senhor não falha. Quando olhamos para as páginas da Bíblia, vemos um Deus que é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso nos dá segurança para enfrentar o presente e o futuro. Ela também nos consola em meio às aflições. As palavras dos salmos, os exemplos dos profetas, as lágrimas de Jeremias, as vitórias de Davi, os sofrimentos de Paulo, tudo foi registrado para que entendêssemos que a vida cristã é marcada por lutas, mas também por vitórias. As Escrituras nos lembram que não estamos sozinhos em nosso caminho, mas fazemos parte de uma longa história de fé. Spurgeon pregava: quando seu coração estiver abatido, abra a Bíblia e você ouvirá Deus falando com você. Nenhuma carta de amigo traz tanto consolo quanto uma única linha da palavra do Senhor. A Escritura também nos ensina paciência. Paulo une paciência e consolação porque sabe que a vida cristã não é feita apenas de respostas imediatas, mas de espera confiante. A palavra nos mostra que a promessa de Deus pode demorar, mas não falha.
Abraão esperou, José esperou, Israel esperou e todos viram o cumprimento da fidelidade divina. Assim também, a Escritura nos treina a esperar em esperança. Essa é uma verdade ignorada em nossos dias, quando muitos procuram experiências passageiras no lugar da palavra. Há quem busque revelações humanas, profecias vazias ou sentimentos momentâneos em vez da Escritura. Mas Paulo é claro. É a palavra escrita que nos instrui e consola, e é dela que nasce a verdadeira esperança. Spurgeon advertia: aquele que não valoriza as Escrituras está dizendo que não valoriza a voz de Deus, pois é através delas que o Senhor fala conosco diariamente. Quem despreza a Bíblia não terá esperança duradoura. Essa esperança gerada pela palavra não é otimismo vazio, mas certeza firme. Não é apenas esperar que tudo dê certo, mas saber que Deus cumpre sua promessa. É a esperança que nasce da verdade, não do acaso, da revelação, não da imaginação, da cruz e da ressurreição, não das circunstâncias. É por isso que Paulo coloca a Escritura no centro da vida da igreja. Uma comunidade que não se fundamenta na palavra não terá paciência nem esperança. Ficará vulnerável às pressões do mundo e aos ventos de falsas doutrinas. Mas a igreja que se firma na Escritura permanece inabalável, mesmo em tempos de perseguição. Spurgeon concluiu: minha esperança não está em sentimentos, mas em fatos. Não em mim, mas em Cristo. Não em palavras de homens, mas na palavra de Deus. Enquanto a Escritura permanecer, minha esperança nunca se apagará. Assim, Romanos 15 nos recorda: se queremos viver cheios de esperança, precisamos ser cheios da palavra. É nela que encontramos consolo, paciência e confiança. Sem Escritura, a fé desmorona, mas com Escritura, a esperança floresce, mesmo em meio ao deserto. Em Romanos 15, Paulo ora para que o Deus da perseverança e da consolação conceda à igreja o mesmo modo de pensar entre si, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade da igreja não é opcional, mas essencial. E essa unidade não existe para exaltar os homens, mas para glorificar a Deus. Vivemos dias em que a igreja está marcada por divisões, disputas e rivalidades. Muitos buscam sua própria glória, sua própria plataforma, seu próprio ministério. Mas Paulo nos mostra que a verdadeira unidade não é produto de interesse humano, mas obra do Espírito. Não é uniformidade imposta, mas harmonia gerada pelo Evangelho. Spurgeon dizia: a unidade cristã não é todos pensarem do mesmo modo em assuntos pequenos, mas todos estarem unidos em Cristo no essencial. Quando cada coração bate pelo mesmo Senhor, então a melodia da igreja sobe ao céu como um cântico agradável. Essa unidade tem duas dimensões. Primeiro, unidade de pensamento. Isso significa ter uma mente moldada por Cristo, deixando de lado ambições pessoais. Quando cada cristão busca a mente de Cristo, os conflitos diminuem, porque todos passam a pensar não em si mesmos, mas no bem do corpo. Segundo, unidade de voz. A igreja deve falar como um só coro, proclamando a glória de Deus. Isso não significa ausência de diversidade, mas harmonia. Assim como diferentes instrumentos podem formar uma sinfonia, assim também diferentes dons e culturas podem se unir em um só louvor. O contraste é claro. O mundo usa sua diversidade para competir, dividir e destruir. Mas a igreja é chamada a usar sua diversidade para edificar, unir e glorificar. A unidade que Paulo descreve não é resultado de esforço humano, mas do Deus da perseverança e da consolação. Isso nos lembra que sem oração e dependência do Espírito, a unidade é impossível. Essa é uma verdade ignorada hoje. Muitos pensam que podem construir unidade pela diplomacia, pela política eclesiástica ou pela negociação de interesses. Mas Paulo nos lembra que unidade não nasce da carne, mas da cruz. É em Cristo que os muros caem.
É no sangue que os inimigos são reconciliados. É no Espírito que os diferentes são unidos. Spurgeon advertia: não existe nada que o diabo odeie mais do que ver cristãos unidos. Ele sabe que uma igreja dividida é fraca, mas uma igreja unida é imparável. Se os santos se amarem de verdade, o inferno tremerá. A finalidade dessa unidade é glorificar a Deus. Não é para nossa reputação, mas para o seu nome. A Igreja Unida é testemunho vivo do poder do Evangelho. Quando o mundo vê pessoas diferentes, de origens diferentes, unidas em amor, sabe que algo sobrenatural aconteceu. Essa unidade é sermão sem palavras, proclamando que Cristo reina. Unidade não significa ausência de conflitos, mas capacidade de perdoar. A cruz nos lembra que não temos direito de guardar rancor. O mesmo sangue que nos lavou é o que lavou o irmão. O mesmo Espírito que habita em nós, habita nele. O mesmo Senhor que nos chamou, o chamou também. Portanto, qualquer divisão entre irmãos é, no fundo, insulto à cruz. Spurgeon concluiu: se Deus nos fez um em Cristo, quem somos nós para nos separar? A unidade não é apenas conselho, mas mandamento. Aquele que divide o corpo do Senhor está ferindo o próprio Senhor. Em Romanos 15, Paulo declara que Cristo se fez servo da circuncisão, ou seja, dos judeus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e ao mesmo tempo, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Aqui encontramos a revelação da amplitude do plano divino. Cristo é ao mesmo tempo cumprimento das promessas de Israel e esperança das nações. Isso significa que a obra de Cristo não se limita a um povo, a uma cultura ou a uma etnia. Ele é o Messias prometido aos judeus, mas também a luz das nações. Ele veio confirmar a fidelidade de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, mas também para estender a salvação aos que estavam longe, quebrando barreiras e derrubando muros. Spurgeon dizia: o Evangelho é tão antigo quanto as promessas e tão novo quanto o nascer do sol. Ele é raiz de Abraão e fruto para os gentios. Em Cristo o pacto é confirmado e a misericórdia é expandida. Cristo, como servo dos judeus, revela a fidelidade de Deus. O Senhor havia prometido que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em Jesus, essa promessa encontra seu sim e seu amém. O Deus que prometeu é o Deus que cumpre. A vinda de Cristo entre os judeus é prova de que a palavra não falha, mas ao mesmo tempo, Cristo é esperança dos gentios. Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento para mostrar que as nações sempre estiveram no coração do plano de Deus. Desde os Salmos até Isaías, vemos que os povos seriam chamados a se alegrar no Senhor. Cristo, portanto, não é herança de uma nação apenas, mas Rei das nações. Essa é a verdade ignorada. Muitos ainda pensam no Evangelho como algo limitado, preso a uma tradição ou cultura específica. Mas Cristo não pertence a uma etnia, mas a todos os que creem. A cruz não ergue muros, mas abre caminhos. O sangue não marca fronteiras, mas derrama graça sobre toda tribo, língua e povo. Spurgeon pregava: não há evangelho inglês, francês ou alemão. Não há evangelho para o rico e outro para o pobre. Há um só evangelho, e ele é de todos e para todos. Quem tenta limitá-lo está diminuindo a cruz do Cordeiro. Essa revelação deve gerar em nós dois sentimentos: gratidão e missão. Gratidão porque fomos alcançados. Nós que éramos estrangeiros às promessas, fomos feitos co-herdeiros em Cristo. Não tínhamos parte no pacto, mas agora temos herança eterna. Nossa salvação é prova da misericórdia de Deus, e missão porque ainda há povos sem Cristo. A esperança dos gentios precisa ser proclamada até os confins da terra. O evangelho que nos alcançou deve ser levado aos que ainda vivem na escuridão. A igreja não pode se contentar com a própria salvação. Deve ser testemunha da esperança que Cristo oferece às nações. Spurgeon advertia: se você recebeu o evangelho e o guarda só para si,
ainda não entendeu o Evangelho. Pois a boa nova é como luz, não foi feita para ficar escondida, mas para brilhar sobre todos os povos. Cristo, servo dos judeus e esperança dos gentios, é a ponte entre promessa e misericórdia. Ele confirma a fidelidade de Deus a Israel e, ao mesmo tempo, estende a mão às nações. Ele é raiz de Jessé e rei eterno. Ele é aquele em quem judeus e gentios encontram reconciliação, esperança e vida eterna. Spurgeon concluiu: a cruz é a bandeira sob a qual todos os povos podem se reunir. Ali não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Ele é a esperança que nunca falha, a promessa que nunca mente, o Salvador que nunca abandona. Em Romanos 15:13, Paulo ergue uma oração que ecoa até hoje. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Poucos textos expressam tão claramente o coração do Evangelho. O Deus a quem servimos não é Deus da desesperança, mas Deus da esperança. Vivemos em dias sombrios, em que muitos se afogam na ansiedade, no medo e no pessimismo. O mundo oferece promessas vazias de esperança em riqueza, ciência, política ou prazeres, mas todas fracassam. A esperança humana é frágil, porque se apoia em fundamentos instáveis. Mas a esperança cristã é firme, porque se apoia em Deus. Spurgeon dizia: não é a esperança que sustenta Deus, mas Deus que sustenta a esperança. A esperança do homem pode falhar, mas a esperança que vem do Senhor é âncora segura e inabalável. O texto nos mostra 3 aspectos dessa esperança. Primeiro, sua fonte, Deus. A esperança verdadeira não nasce de sentimentos, mas do caráter de Deus. Ele é fiel em suas promessas, imutável em sua palavra, soberano em seus decretos. Por isso, nossa esperança não é otimismo cego, mas certeza fundamentada na fidelidade divina. Segundo, seus frutos, alegria e paz. Quando nossa esperança está em Deus, experimentamos gozo mesmo em meio à dor e paz mesmo em meio às tempestades. Não é a ausência de problemas, mas presença de Cristo. Essa alegria e paz são marcas visíveis de quem vive pela fé. Terceiro, seu poder, o Espírito Santo. A esperança não é esforço humano, mas obra sobrenatural. É o Espírito que nos enche, que nos sustenta e que nos faz abundar em esperança. Sem ele, nossa esperança seria apenas ilusão. Com ele, nossa esperança é certeza viva da glória eterna. Spurgeon pregava: o homem do mundo espera até o último fôlego e então morre em desespero. Mas o crente espera até o último fôlego e então sua esperança se transforma em visão. O mundo morre agarrado à areia. O cristão morre firmado na rocha. Essa é a verdade ignorada em nossos dias. Muitos falam de esperança, mas sem Deus. É esperança em governos, em dinheiro, em filosofias, em autoajuda. Mas Paulo nos lembra que só existe um Deus da esperança. Quem rejeita Cristo rejeita também a esperança verdadeira, pois fora dele só há vazio e condenação. O Deus da esperança não nos chama a sobreviver, mas a abundar em esperança. Isso significa transbordar, irradiar confiança em meio ao desespero do mundo. A vida do cristão deve ser testemunho vivo de que há algo além da dor presente, além das incertezas, além da morte. Nossa esperança aponta para Cristo ressurreto e para a herança eterna que Ele nos reservou. Spurgeon advertia: cristão sem esperança é contradição. Aquele que tem Cristo tem tudo. Mesmo que perca o mundo, ainda possui o céu. Como pode não ter esperança? Essa esperança molda nossa vida diária. Ela nos sustenta nas provações, nos fortalece nas tentações, nos consola nas perdas e nos encoraja na missão.
Cada ato de perseverança do cristão é declaração pública de que sua esperança não está nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. E, finalmente, essa esperança não é individual apenas, mas comunitária. A igreja reunida é chamada a ser farol de esperança no mundo. Quando nos reunimos para adorar, proclamamos que o Deus da esperança reina. Quando perdoamos uns aos outros, mostramos que a esperança venceu o ódio. Quando sofremos com fé, provamos que a esperança é mais forte do que a dor. Spurgeon concluiu: o cristão pode ser pobre, doente e desprezado, mas nunca sem esperança, pois sua esperança não está na terra, mas no céu. Não está em homens, mas em Cristo. Não está no tempo, mas na eternidade. Romanos 15 encerra com uma descrição vibrante do ministério de Paulo. Ele não fala de si mesmo para buscar glória, mas para apontar a glória de Cristo. Sua vida é testemunho vivo de serviço, dedicação e sacrifício. Ele se apresenta como ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem oferta aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Aqui está a visão de um verdadeiro servo. Não busca reconhecimento humano, mas deseja que sua vida seja oferta para Deus. Paulo não se via como estrela, mas como instrumento. Não como centro da obra, mas como vaso nas mãos do Senhor. Seu ministério não era espetáculo, mas sacrifício vivo. Spurgeon dizia: o verdadeiro pregador não se vê como mestre da igreja, mas como servo dela. Seu maior desejo não é ser aplaudido, mas que Cristo seja conhecido. Se uma alma for salva, esse já é o salário mais precioso. O exemplo de Paulo nos confronta. Vivemos em dias em que muitos líderes buscam fama, plataformas e reconhecimento. Ministérios se tornaram empresas, púlpitos se tornaram palcos, e a cruz se transformou em logotipo. Mas Paulo nos mostra o oposto. O ministério é altar, não vitrine. É serviço, não vaidade. Ele também revela o alcance de sua missão. Paulo foi chamado para levar o evangelho aos gentios. Sua visão não era restrita, mas global. Ele não se contentava em plantar igrejas em lugares onde Cristo já era conhecido. Queria anunciar onde o nome de Cristo nunca havia sido pregado. Sua ambição santa era abrir caminhos para o Evangelho. Spurgeon pregava: um ministério que não olha para além de suas próprias paredes ainda não entendeu a grande comissão. O coração que pulsa em Cristo pulsa pelo mundo. Esse zelo missionário é a marca de um servo de Deus. Paulo via sua vida como instrumento para que as nações glorificassem ao Senhor. Seu ministério não era conforto, mas sacrifício. Não era sobre si, mas sobre Cristo. Ele também viveu em constante dependência de oração. Nos versos finais de Romanos 15, Paulo pede à igreja que lute juntamente com ele em orações. Isso mostra que até o apóstolo dos gentios não se via autossuficiente. Ele sabia que a obra é espiritual e só avança pelo poder de Deus. A oração era sua arma, não estratégias humanas. Spurgeon advertia: o pregador que não ora é um ator, não um servo. O ministério sem oração é cadáver sem alma. É a oração que leva o poder do céu para dentro da obra da igreja. O exemplo de Paulo nos chama a reavaliar nosso próprio serviço. Temos vivido para edificar ou para aparecer? Nosso desejo é ser aceitos pelos homens ou ser oferta agradável a Deus? Estamos dispostos a ir onde ninguém quer ir, a sofrer o que ninguém quer sofrer, a renunciar o que ninguém quer renunciar, tudo para que Cristo seja glorificado? Essa é a verdade ignorada. O ministério não é carreira, mas cruz. Não é status, mas serviço. Não é palco, mas altar. Paulo nos lembra que todo crente é chamado a viver como servo, oferecendo sua vida como sacrifício vivo a Deus. Spurgeon concluiu: se você deseja ser grande no reino, faça-se servo. O maior ministério não é o que brilha diante dos homens, mas o que queima em segredo diante de Deus. O mundo pode desprezar,
mas o céu aplaude o servo fiel. Assim, Romanos 15 nos deixa um legado poderoso. Cristo é nossa paz, nossa esperança e nosso Senhor. E nós, como Paulo, somos chamados a viver como servos, carregando a cruz e proclamando o Evangelho até que todas as nações dobrem os joelhos diante do Cordeiro. Ao percorrermos Romanos 15, vemos que o apóstolo Paulo não nos deixa espaço para um cristianismo superficial. Ele nos chama à edificação mútua, à esperança firmada nas Escrituras, à unidade para a glória de Deus, e nos lembra que Cristo é tanto servo dos judeus como esperança dos gentios. Ele nos apresenta o Deus da esperança e coloca diante de nós o exemplo de um ministério que não busca glória própria, mas oferta agradável ao Senhor. Spurgeon dizia: se o evangelho que você ouviu não lhe ensinou a se negar por amor a Cristo, então não é o evangelho dos apóstolos. O verdadeiro evangelho quebra o orgulho, destrona o eu e exalta somente a Cristo. A verdade ignorada em nossos dias é que muitos querem os frutos da esperança sem as raízes da Escritura. Querem a glória da unidade sem o sacrifício da cruz. Querem o título de ministro sem o peso do serviço. Mas Romanos 15 nos recorda que o cristianismo verdadeiro é serviço, renúncia e esperança viva. O chamado hoje é claro: que cada um de nós se coloque como oferta diante de Deus, não buscando nossa glória, mas vivendo para que o mundo veja Cristo em nós. Pois somente assim o Deus da esperança será glorificado em nossas vidas e através de nossas vozes. Se esta mensagem falou ao seu coração, encurta este vídeo para que o Evangelho alcance ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas mensagens. E nos comentários, escreva: minha esperança está no Senhor, como um ato público de fé e declaração da sua confiança no Deus da esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Cristo é a nossa única esperança.